acho expressar. que talvez seja necessário a gente dizer que essa palavra instrumental, né, nada mais é do que estudar uma língua com objetivos específicos, porque ao longo do tempo, né, essa expressão instrumental foi perdendo o seu valor, né, ela foi sendo transformada e utilizada de maneira, digamos, não muito correta, né? Então eu diria que aprender a língua com objetivos específicos. Agora, eu não sei se posso completar, Claro. mas eu entendo que, em princípio, os métodos, para mim, são todos os bons, porque se lá atrás nós aprendíamos traduzindo, né? Quer dizer, quem é lá da década de 20 e 30 que aprendeu a língua no método tradicional, traduzindo, etc., é um falante, né? Eu aprendi francês o método audiovisual, eu sou proficiente, quer dizer, então eu diria que os métodos são bons. Eu acho que é uma conjunção de fatores que faz com que as coisas funcionem ou não. E dá para aprender sozinho? Porque já que faz tanta diferença, né, o que vocês estão me dizendo é da própria pessoa, né, além de professor, material didático. Dá para aprender sozinho? Se a gente pensa na internet hoje, né? Sem dúvidas. Muito autodidata. Na minha opinião, dá, e com materiais excelentes. Eu tenho N exemplos. Por exemplo? Por exemplo, se você sonha em aprender uma língua como a língua alemã. Você está aprendendo agora, sim, você estava me contando, eu né? faço o Goethe Institute, né, que é uma escola aqui, que está no mundo inteiro. Mas fora isso, temos um canal alemão muito famoso, o Dutch Welle. E eles têm hoje um curso de 400 horas com 7.000 palavras em seu vocabulário, que é aprovado pela Comissão Europeia, né, de Línguas. E realmente, se você fizer a sua parte, se você fizer as aulas audiovisuais que o site ele te proporciona, você pode falar alemão a nível intermediário, quem sabe até avançado, simplesmente estudando em casa, lendo, correndo atrás. Então, esse é um dos exemplos, né, que eu posso citar. Você me disse que espanhol, né? Você, só para entender espanhol, sim, veja você só. começou meio que autodidata? Veja, eu sempre fui apaixonado pelo tango. Sempre fui apaixonado por tango, ouvi muito tango, Carlos Gardel sempre foi eu sou um grande fã dele. E chegou uma hora, né, que eu resolvi certificar aquele conhecimento que de tanto ouvir tango e fazer amigos fora do país, né? E eu comecei a estudar sozinho em casa, né? Tentei os certificados do Instituto Cervantes, que é o antigo certificado de Salamanca, né? E, graças a Deus, estudando bastante, fazendo minha parte, eu consegui passar tanto no intermediário e depois no superior de Salamanca, que é o Instituto Cervantes hoje. E não foi difícil absolutamente. Eu simplesmente estudei, me preparei, fui fazer as provas, passei e conheci muitas pessoas que haviam feito o preparatório, né? Ou que tinham feito outras escolas de língua espanhola e que por questões talvez de nervosismo não conseguiram passar. Então, isso eu só estou contando porque realmente mostra que é possível você, primeiro, aprender um idioma sozinho. Depende muito de você, correr atrás. E segundo, que depende de você dizer a você mesmo, eu quero isso, eu vou conseguir. Ou seja, autodeterminação, é acreditar em você. Se você acreditar, você consegue. Você ia comentar alguma coisa que eu te Não, cortei? eu ia comentar que ele deu o exemplo da televisão alemã, lembrando que hoje, como nós temos todos os canais a cabo, e isso é uma coisa que a população já tem bastante acesso, então todas as emissoras estrangeiras, elas oferecem cursos, né? Mas a gente também não pode desprezar, porque houve um tempo em que os nossos viajantes brasileiros, por exemplo, compravam na banca de revista um determinado método, um determinado livro didático com fitas, etc., e se preparavam para viajar. Quer dizer, hoje a tecnologia é um facilitador, porque você tem via internet ou televisão a cabo, etc., toda essa facilidade para aprender uma língua estrangeira. Mas a gente não pode desprezar o que já havia antes, né? Se era eficiente ou não, as pessoas se preparavam, saíam, iam para o exterior e conseguiam se virar, né? Então, acho que isso é uma questão, como ele disse, é de autodeterminação. E autodidatas, a gente sabe que há muitos. Né? Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho para continuar esse assunto. Então, não saia daí, a gente já volta.
aprender um idioma é difícil? Eu estou conversando com o Alexandre Penteado, que é tradutor, professor das línguas inglesa e espanhola e instrutor de língua portuguesa para estrangeiros. E Sandra Lopes Monteiro, diretora do CELIM, o Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná. Alexandre, você me contou que foi para fora do país também para aprender. E eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Será que eu invisto 3, 4 anos num curso aqui? Ou eu junto um dinheiro e tento ficar 2, 3 meses fora? De repente, será que eu não aprendo mais? Você, com a tua experiência, o que você acha? Veja, claro que quando se fala em um curso fora do país, a primeira coisa que pesa é o teu budget. Ou seja, quanto você tem para gastar e onde eu vou gastar e se eu vou conseguir um produto por esse dinheiro que eu tenho. Quando eu morei fora, eu morei em Londres, né, e depois na Escócia. Tanto em Londres quanto na Escócia, lá na Grã-Bretanha, você descobre que existem escolas muito boas, onde o aluno brasileiro, né, ele diretamente da sua casa, com o seu laptop, com o seu computador, faz a sua matrícula, viaja para lá, né, pode fazer cursos de 1 semana a 46 semanas, ou seja, de 1 semana até 2 anos é possível, né, e você vai estar pagando 1/5, 1/4 do que se você buscar empresas que fazem esse intercâmbio, onde, claro, cada é um serviço e eles têm seu lucro, né. Então, eu digo assim, é possível ir para fora? Você tem que ver exatamente o que você quer, planejar isso, né? E aí correr atrás. Mas que existe a chance, e de uma maneira bastante econômica, existe. Essa mesma escola onde eu estudei em Londres... Que escola que é? Era a London Study Center. Né? Inclusive tem site que as pessoas podem consultar. Sim, você consegue checar pela tabela do site os cursos desde 1 semana até 46 semanas. E se você fizer, por exemplo, a tua matrícula por 3 semanas, 4 semanas, estiver lá, gostou, você quer continuar, você pode comprar mais semanas de curso por um preço ainda menor. Então, eu digo, é possível. Países também, por exemplo, Estados Unidos é um país maravilhoso, eu estive muitas vezes lá, mas para você estudar é um pouco mais caro, né? Pela lei americana, visto que tem que se ter visto de estudante, né? Já na Grã-Bretanha, eles têm uma política assim, se você for estudar em Londres, ou na Escócia, ou, né, ali no país de Gales, e você comprar até 6 meses de curso, você ganha o teu part-time job, ou seja, você pode trabalhar 4 horas legalmente recolhendo impostos para o governo britânico. Então, se você não tem aquela situação abastada, precisa de dinheiro para pagar teu curso, eu acho que é uma incrível aventura e que muitos jovens, muitas pessoas brasileiras não sabem disso. Né? Que elas podem ir para lá, podem trabalhar legalmente, sem estar fazendo absolutamente nada ilegal, podem aprender o idioma nesse meio tempo, viver uma grande aventura e voltar ao seu país praticando esse idioma que eles aprenderam em suas escolas, às vezes, né? Alexandre, qual que é o site da escola? É www.londonstudycenter.com. Essa é uma delas, porque uma delas que tem você mais ou fez, menos então você umas, está dando um exemplo. só né? em Londres deve ter umas 60 escolas que oferecem um produto bastante parecido, com preços bastante interessantes. Só daí o site é um ponto de partida. Esse é só para você ter uma ideia. Além disso, a gente também está colocando no ar o site do CELIM e também o seu para as pessoas, né, terem mais informações. Sandra, tem uma idade, se fala muito disso, né? Tem uma idade que é mais fácil você aprender um idioma? Diz que as crianças aprendem com uma facilidade incrível, é isso? Eu acredito que sim. Que idade seria essa? Eu entendo que toda criança, não importa, a partir do momento em que ela começa a falar, ela tem condições de aprender uma língua se ela estiver no meio onde essa língua é falada. Por exemplo, se os pais falam uma língua estrangeira, né, ou se ela vai viver num país no exterior. Então, ela é sensibilizada para isso, ela normalmente terá uma pronúncia excelente, uma construção de frase muito boa. Agora, de maneira formal, é importante que a criança já seja alfabetizada na sua língua materna. Então, porque senão você vai criar 2 códigos diferentes de línguas, né, para uma criança que ainda não conhece a sua própria língua materna.